Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós vamos alcançar de Deus a bondade e a misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos concede de podermos, Senhor, te adorar, te engrandecer e te bendizer, pelo Senhor ter cuidado de nós e ter trazido-nos em paz e em segurança. Sabemos que todas as coisas é o Senhor que está no controle. Neste momento intercedemos, Senhor, por aqueles que estão passando por dificuldades no trabalho, dificuldades, Senhor, na família, dificuldades, ó Deus eterno, nos relacionamentos, que o Senhor, ó Deus, possa com a tua graça e com o teu favor ajudar os teus filhos, Senhor. Também venha falar conosco através da sua palavra, pois nós somos desejosos de ouvir o Senhor. Seja conosco, meu Deus, abençoe aqueles que estão necessitados, aqueles que estão carentes da ação divina da cura. Pai amado, em nome de Jesus, venha repreender toda enfermidade de toda sorte, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração, Pai, em nome de Jesus. Seja com cada um dos teus filhos, seja conosco neste momento. Amém e graças a Deus. Hoje nós vamos falar de um salmo maravilhoso, que é o Salmo de número 23. Já faz um bom tempo que nós não observamos este salmo, e nós vamos então refletir neste salmo tão maravilhoso, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse por um vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o salmo de Davi, em um momento em que Davi está a observar a sua função pastoral. Davi era pastor, cuidador de ovelhas. Davi, ele tinha muito conhecimento desta área profissional, porque ele cuidava das ovelhas de seu pai. Então Davi adquiriu muita experiência. Mas aqui, Davi ele vai se colocar no lugar das ovelhas e colocar Deus no lugar de pastor. Por que Davi faz isso? Davi faz isso porque Deus é quem nos manda. Primeiro lugar é isto. Segundo, Deus é o provedor da ovelha. E terceiro, Deus é aquele que leva a ovelha por caminhos. Por isso que Davi, ele coloca que Deus é pastor e ele é uma ovelha. Por isso ele começa a sua declaração assim: o Senhor é o meu pastor. É interessante a classificação que ele dá para Deus nesta posição pastoral. Pastor, cuidador de ovelhas. A função de um pastor, ela é diversa. Por quê? Porque cuidar de ovelhas é cuidar de vidas. A ovelha, ela é um animal dócil e ela é muito carente de cuidados, justamente porque a ovelha não sabe caçar, a ovelha não sabe sobreviver em terrenos áridos,
em terrenos cheios de perigos. A ovelha não sabe. Por isso que nós encontramos em diversos textos das Escrituras Sagradas esta expressão que nós somos ovelhas. E outras expressões é que Deus nos envia como ovelhas em meio aos lobos. Esta figura de linguagem que a Escritura faz, mostrando que nós somos ovelhas, é para mostrar justamente isso, que nós não temos nenhuma condição de defesa. Ovelha não sabe defender. Por isso mesmo Davi, quando ele se apresenta a Saul para lutar com Golias, lá ele vai dizer assim: eu estava a cuidar das ovelhas do meu pai, quando apareceu o leão, quando apareceu o urso. Veja que as ovelhas de Davi ficou totalmente carente dele. Por quê? Porque a ovelha não sabe se defender. Então Davi diz a Saul: eu lancei a mão na barba, eu espantei o lobo, eu matei o urso para cuidar das ovelhas. Então a ovelha ela tem muito esta relação de carência, de dependência. Acredito que a melhor palavra que se enquadra para a ovelha é dependência. Ela é muito dependente, ela é dependente do pastor para tudo. Por isso que Davi ele faz este jogo e este contraste, esta ligação, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi declara isso, Davi está dizendo: eu sou carente dos cuidados de Deus. Eu sou como uma ovelha que precisa do pastor para alimentar, andar, viver, beber. Eu preciso do pastor. Então ele atribui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Deus vai suprir todas as minhas necessidades, porque Ele é o meu pastor. Este faltará é uma ligação tanto presente como futura. Por isso algumas traduções traduzem este salmo desta maneira: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. E já a João Ferreira de Almeida traduziu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ambas as traduções fazem esta ligação de que não existe falta de alguma coisa, porque Deus vai suprir as necessidades. Como ovelhas, somos dependentes dele e Deus vai suprir. Então Davi deixa isto uma lição maravilhosa para nós, mostrando que Deus é pastor e nós somos ovelhas, e Deus vai suprir todas as nossas necessidades, porque somos ovelhas dele. Isto é maravilhoso, isto é confortante. Ele vai dizer então o que o pastor promove na vida da ovelha. Primeiro, não vai ter falta. Segundo, deitar-me faz em verdes pastos. Terceiro, guia-me às águas tranquilas. Quarto, refrigera a minha alma. E quinto, eu não vou ter medo do vale da sombra da morte. Estas 5 coisas o pastor promove na vida da ovelha, o que é descanso, tranquilidade, sossego, alma tranquila e também graça para passar as tribulações. Isto é o pastor quem promove, quem te guia e te leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Deus. Isto fala da calma interior. É Deus quem faz. Quem refrigera a alma é Deus. Quem te leva, ainda que por vale de sombra de morte, você não teme, porque é Ele que está te levando. Deus que é pastor. Então, esta ação do pastor sobre a vida da ovelha promove tranquilidade, sossego, promove descanso, promove refrigério, promove tranquilidade. A questão então é: por que muitas pessoas estão angustiadas, apreensivas, medrosas, nervosas muitas das vezes?
porque não estão vendo Deus como pastor. Mas nesta noite a palavra de Deus está dizendo: ei, eu sou o seu pastor, eu estou cuidando de você, eu estou guiando você, eu estou levando você, estou trazendo você. Ainda que você esteja no vale, eu estou com você. É eu que vou dar o descanso, é eu que vou dar o refrigério, é eu que vou dar a tranquilidade, porque eu sou o seu pastor. É o que a Bíblia está nos falando nesta noite. Como o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então veja como que a entrega pastoral, ela é ampla, ela é perfeita e ela é intensa. O pastor não vai cuidar pela metade, o pastor vai cuidar completamente, porque ele ama a sua ovelha. A palavra de Deus vai dizer em algumas expressões, e uma delas expressa essa grande verdade, é que Jesus, ao contar a parábola das ovelhas e da ovelha perdida, diz o texto que o pastor foi atrás da ovelha que estava perdida. Por quê? Para evidenciar, para mostrar a importância que uma ovelha tem para Deus. Então veja só o que Deus diz nesta noite: você é importante como ovelha. Deus tem caminhos gloriosos para você. Outra lição que nós encontramos aqui está no verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus é quem exalta. Sim, Deus é aquele que exalta, é aquele que levanta, é aquele que faz a pessoa crescer. Mas veja que o salmista, ele pede para o Senhor ungir a cabeça dele para que ele tivesse esta unção. E ele então diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Muitas pessoas utilizam este versículo para mostrar que Deus, ele vai fazer uma espécie de vingança por um justo ou por alguém. Mas na cultura judaica, alguns estudiosos afirmam que este versículo era Davi chamando os inimigos para uma confraternização. Então Davi não estava chamando as pessoas para mostrar o quão grande ele era e quão grande era a unção que estava sobre a sua vida, mas era justamente para mostrar que o seu coração estava limpo para as pessoas que o perseguiram. Por isso ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isto aqui é a evidência clara de que Davi tinha um coração transformado. Ele não estava falando de vingança, mas ele estava falando de comemoração, ainda que fosse com seus inimigos. E por fim, diz o versículo ou verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja só o que Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Isto fala claramente para nós que a misericórdia de Deus, ela é duradoura, ela é permanente, ela é eterna. Por isso ele diz que a bondade e a misericórdia irão seguir ele por todos os dias da vida. E ele vai dizer: e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque o desejo de Davi, como ovelha, era esse: de estar na presença de Deus, de viver na casa do Pai, de permanecer junto a Deus, aprendendo, crescendo e se desenvolvendo. O Salmo 23, ele é um salmo maravilhoso, ele é recheado de informações. E hoje nós ficamos por aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra. Pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, a Tua força. Pedimos que o Senhor venha continuar fortalecendo o coração dos Teus filhos e aqueles que estão angustiados. Senhor, ajuda, sustenta, levanta, restaura. Firma, Senhor Deus, a paz e a tranquilidade no lar dos Teus filhos. Em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja paz e
que haja alegria. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica aqui a minha gratidão a todos que estão curtindo e comentando aqui no canal Reino Simples de Deus. Você está abençoando as nossas vidas e fazendo o Evangelho de Jesus ser conhecido. Até o próximo vídeo, querendo Deus.